Olá galera, aqui é o professor Virgílio, mais uma vez trazendo a revisão de história para o nono ano. Galera, antes de começar a nossa revisão propriamente dita, deixa eu tirar a dúvida de alguns alunos que estiveram aí durante essa semana sobre imperialismo e colonialismo, ou neocolonialismo, como nós estamos acostumados a falar. O imperialismo, galera, nada mais é do que o poder econômico de uma potência sobre países menos desenvolvidos. Isso ocorreu, como nós estamos estudando agora, nessa passagem do século XIX para o século XX, que os países europeus, juntamente com os Estados Unidos e o Japão, eles começaram a se desenvolver muito industrialmente. E o restante do mundo, eles ficaram à mercê desses países economicamente. E o imperialismo é isso, é quando um país ele cria um monopólio em cima de determinados produtos e só eles vendem para aqueles produtos, esses produtos para aqueles determinados países, no caso países que não são industrializados. Então a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão, nessa passagem do século XIX para o século XX, eles foram os países que dominaram o mundo industrialmente e economicamente falando. Então o imperialismo é isso, é uma forma de um país dominar o outro pela economia, ok? Já o neocolonialismo ou colonialismo, ele é uma forma de domínio de uma potência sobre um país com invasão de território, vamos dizer assim. Nós estamos falando geograficamente mesmo. Isso ocorreu na África, ocorreu na Oceania, ocorreu na Ásia, mas vamos falar basicamente da África, que nesse momento que nós estamos falando aqui agora. Os países, as potências europeias, eles invadem a África, invadem com seus exércitos. Então esse é o neocolonialismo, não é aquele colonialismo que foi feito, que nós estudamos lá na 7ª e na 8ª série das expansões marítimas de Espanha e Portugal. É basicamente a mesma coisa. Os britânicos, os alemães, os franceses, os italianos e os americanos também, eles dividiram a África entre si e invadiram a África. Isso é o colonialismo, é quando uma potência invade um país vamos dizer assim, de menos estrutura econômica e bélica e ele invade fisicamente. Isso é o colonialismo ou o neocolonialismo, ok? Agora vamos lá, voltando onde nós paramos, né, na nossa última aula, que nós falamos até a paz armada, Os países europeus, eles se industrializaram, mas eles tiveram uma crise, essa chamada crise de superprodução. Grã-Bretanha, França, Alemanha, propriamente, basicamente os três, eles tiveram uma crise de superprodução. Eles não tinham para quem vender mais os seus produtos industrializados. De repente, os alemães tiveram a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer armas, vamos investir na indústria bélica, vamos investir em armamentos. E foi o que os alemães fizeram. Começaram a desenvolver cada vez mais a indústria bélica do seu país. A França, por si, como faz fronteira com a Alemanha, já ficou de orelha em pé. O que esses alemães estão fazendo? Eles estão fabricando armas? Mas para que os alemães estão fabricando armas, se nós estamos na paz? E o que os franceses fizeram? Começaram também a fabricar armas. Não sabia que seu vizinho alemão estava querendo e começaram a fabricar armas também. Os ingleses, por si só, viram essa movimentação entre a Alemanha e a França e começaram a fazer a mesma coisa. Esse período ficou conhecido como paz armada, ou seja, todo mundo se arma, mas ninguém ataca ninguém. Só que isso era só as peças sendo distribuídas no tabuleiro de xadrez que foi a Primeira Guerra Mundial. O primeiro movimento teria que ser feito. E quem iria fazer esse movimento? É o que nós vamos ver agora. Esse primeiro movimento que deu início à Primeira Guerra Mundial, vamos dizer assim, o estopim da Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, no dia 28 de julho de 1914.
1914, em Sarajevo, na Bósnia. A Bósnia hoje em dia é um país, mas a Bósnia era uma área que estava encampada pelo Império Austro-Húngaro. O Francisco Ferdinando e sua esposa foram passear em Sarajevo, sendo que a Bósnia faz divisa com a Sérvia, e a Sérvia já estava pensando que o Império Austro-Húngaro podia invadi-lo de uma hora para outra. Existia uma organização na Sérvia chamada Mão Negra, que era uma organização nacionalista que queria impedir que isso acontecesse. E o que eles fizeram? Eles foram para a Bósnia e colocaram vários agentes seus para fazer um atentado contra Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E o que aconteceu? Algumas falhas ocorreram durante esse trajeto do Francisco Ferdinando, mas no final do dia, quando eles pensaram que não iam conseguir fazer, por conta de um acidente, de um carro quebrado, ele quebrou justamente próximo da onde estava um dos integrantes da Mão Negra, o sérvio Gavrilo Princip. E Gavrilo não perdeu tempo, sacou da arma e atirou contra Francisco Ferdinando e a sua esposa, matando os dois imediatamente. Lógico que o imperador do Império Austro-Húngaro não ficou nada satisfeito com isso e acusou a Sérvia de ter organizado esse atentado. O que houve, o que aconteceu depois, o Império Austro-Húngaro marcha em direção à Sérvia para invadir a Sérvia. Só que a Sérvia faz parte daqueles países que têm uma descendência eslava. E nós falamos sobre o pan-eslavismo lá no começo das aulas. Então, a Rússia, ela protegia esses países que tinham essa descendência eslava, que era o caso da Sérvia. E quando o Império Austro-Húngaro marchou em direção à Sérvia, a Rússia movimentou as suas tropas para a divisa, para a fronteira com o Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro, quando soube que a Rússia estava vindo em sua direção, recorreu à Alemanha, que havia um pacto entre a Alemanha, afinal de contas, os blocos já estavam formados e o Império Austro-Húngaro fazia parte do bloco com a Alemanha e a Itália, que era a Tríplice Aliança. Quando a Rússia vai em direção ao Império Austro-Húngaro, a Alemanha movimenta-se em direção à fronteira da Rússia, mas ao mesmo tempo já pensa o quê? A França é aliada da Rússia. Quando a Rússia vai em direção, a Alemanha vai em direção à Rússia, já pensa que a França também vai fazer uma retaliação e divide seu exército. Metade vai em direção à Rússia e metade vai em direção à França. Porque a França, a Rússia e a Inglaterra, eles fazem parte de um outro bloco, que é a Tríplice Entente. Então, está armado o tabuleiro aí. Ou seja, a Primeira Guerra está deflagrada. É uma guerra diferente das outras já vistas, é uma guerra com inovações, é uma guerra com invenções tecnológicas nunca vistas antes, tá? Mas é uma guerra suja ao mesmo tempo. Ela é chamada de guerra de trincheiras, onde eles cavam valas na terra com uma extensão imensa e os soldados ficam dentro dessas valas, tá? Que tinham cerca de 2 metros de profundidade mais ou menos, e eles ficam em cima de patamares onde eles atiram nos seus inimigos. Atiram e abaixam, o inimigo atira e abaixa, e ninguém consegue tomar território de ninguém. E durante praticamente 1 ano eles ficam nisso, principalmente na fronteira da França com a Alemanha. A Alemanha, ela tem uma ideia de usar a Bélgica como atalho para chegar à França. A Bélgica era considerado neutro, mas mesmo assim a Alemanha invade a Bélgica para chegar até a França, mas ela não contava com uma resistência belga. O exército belga reage ao exército alemão, embora isso não tivesse grande diferença. O exército alemão era bem equipado e consegue derrotar o exército da Bélgica. E, de uma certa forma, os alemães entram em território francês. Mas, mesmo assim, a guerra é acirrada.
essa guerra, que todos pensavam que ela não ia demorar muito, que era uma guerra rápida e que isso ia se resolver na diplomacia, ela demora 4 anos para terminar, de 1914 a 1918. E é uma guerra, ela é chamada até hoje na Europa, ela é chamada de a Grande Guerra, porque ela não só deixou uma quantidade de mortos nunca vista antes na história da Europa, como ela deixa uma grande quantidade também de mutilados, cegos e aleijados. E cegos e aleijados vão ser comum nesses países, principalmente na Grã-Bretanha, na França e na Alemanha. É uma guerra em que se pensava que tudo fosse terminar muito rápido, e não terminou. A vida na trincheira não era nada fácil. Eles tinham que enfrentar o inimigo, tinham que enfrentar a fome, tinham que enfrentar o frio, a lama, ratos e doença. Imagina vocês o que é ficar meses dentro da lama, na neve, com frio, com fome e ratos por tudo quanto é lugar. Muitos soldados de todos os lados, britânicos, franceses e alemães, eles começaram a sentir nos pés o ataque do frio. E seus pés foram gangrenando e eles tiveram que ter seus pés amputados para poder não morrer. Foram mutilados. E quando o exército alemão viu que a coisa estava demorando muito a terminar, pôs em prática o pior tipo de guerra que existe, se é que existe um melhor tipo de guerra. A guerra química. Os alemães começaram a usar gás cloro, que é um gás que ataca os olhos e as mucosas respiratórias, o aparelho respiratório. Eles começaram a usar lança-chamas contra os ingleses e contra os franceses. E os franceses depois começaram a utilizar também. E os alemães desenvolveram outro tipo de gás, que era o gás mostarda, que além de atacar os olhos e as vias respiratórias, atacava também a pele, criando bolhas na pele da pessoa. Ou seja, uma guerra suja, uma guerra imunda. Sem contar nos tanques de guerra, uma novidade em guerras, sem contar na utilização dos aviões, sem contar na utilização de submarinos. Ou seja, a tecnologia chegou até a guerra. E a Rússia? Como é que a Rússia se comportou nisso tudo? A Rússia tomou parte, junto com os seus aliados da Tríplice Entente contra a Alemanha? Sim, a Rússia tomou parte junto com a Tríplice Entente, até um determinado momento, que foi em 1917, que a Rússia teve que se retirar da Primeira Guerra Mundial. Mas isso já é para outra aula, ok? Ficamos por aqui hoje. Obrigado pela atenção.